O primeiro deles é em Gênesis capítulo 5. Depois você vai abrir em Efésios capítulo também, de número 5. Eu vou ser bem breve, porque também hoje nós teremos a apresentação do departamento infantil, não é isso, Kelinha? Temos uma apresentação toda especial. Quando você abre em Gênesis capítulo 5, meus irmãos, essa cruz com dois corações, a mensagem que está exposta nele, explícita, é que o casal precisa estar debaixo da cruz de Cristo e em Cristo. Então, meus irmãos, aqui não está um símbolo de forma nenhuma para que as pessoas ao passarem possam dizer, mudamos de religião ou mudamos de pensamento. Não, a cruz, como nós dissemos, está vazia. Não tem ninguém ali. E se nós olharmos bem, a cruz está presente em muitos outros lugares. Por exemplo, a cruz está presente na logo da igreja. Ela está presente na logo da igreja. Você pode ver que quando nós abrimos o culto para online, você vê que vem um símbolo da cruz, a Bíblia. Então, se não há problema da cruz. O problema é se tivesse alguém pendurado nessa cruz. Porque nós não cremos mais no Jesus Cristo que está crucificado. Ele foi crucificado, já não está mais crucificado. Então nós temos que, meus irmãos, não olhar por uma questão de uma visão, isso é religiosidade. Não, meus irmãos, isso é um símbolo de que cremos que a cruz agora se tornou um símbolo de salvação para cada um de nós. E hoje nós cremos que essa mensagem para o Dia dos Casais, mês dos casais, é que nós entendamos que os casais precisam estar realmente debaixo da cruz de Cristo e precisam ter Jesus Cristo na sua vida, porque sem Ele, o terceiro elo, né, melhor dizendo, o terceiro cordão que entrelaçado entre os casais não se rompe facilmente. Então não olhe, meus irmãos, antes de você ter qualquer dúvida, pergunte, porque biblicamente falando, nós entendemos que é importante estarmos debaixo da cruz de Cristo. Nós morremos com Cristo, mas também nós ressuscitamos com Ele. E eu creio que este mês de agosto será um mês em que muitos casais renovarão seus votos. Eu creio que muita gente vai rasgar o papel de divórcio e vão reatar, vão ser amantes um do outro, esposa e marido, marido e esposa, e a glória do Senhor prevalecerá e mal nenhum sucederá, porque Cristo está conosco todo o tempo. Se você crê, diga amém. Gênesis capítulo de número 5, está escrito assim. Primeiro versículo, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Antes nós lemos Efésios 5. Parece mesmo, meus, estranho ter o autor, Moisés, escrito que agora Adão chama o seu filho e diz que ele criou conforme, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Palavras essas que foram proferidas para que Deus criasse o homem, Adão e Eva. É evidente, meus irmãos, que se Adão e Eva não tivessem pecado, era bem possível que boa parte do que nós falamos sobre Adão e Eva, nós não atribuiríamos Adão e Eva ao pecado. Porque Adão e Eva, além de serem os nossos pais, nossos primeiros pais, a grande referência que nós temos de Adão e Eva qual eram as referências? De que foram os primeiros a trazer realmente ruína sobre todos nós. O pecado nasce através disso. Ele veio ao mundo através de um homem que pecou. O pecado surge porque um casal não entendeu o que o Senhor Deus assim ensinou a cada um deles. E agora, nós temos exemplos de pais que batem nos seus filhos sem trazer realmente nenhum entendimento a nada, batem por crueldade,
Hoje nós temos pais que não se importam com seus filhos. Hoje nós temos pais que não estão nem aí para ser exemplos para os seus filhos. Hoje nós temos pais que levam os seus filhos a cabarés, como o pessoal chama, a lugares de prostituição para que o rapaz se torne verdadeiramente um homem. Hoje nós temos pais que não são referências para suas filhas. São homens que a filha não menciona porque ela tem vergonha de ser filho desse pai. Hoje nós temos pais que são assassinos, nós temos pais que são prostitutos, adúlteros. Infelizmente, hoje existem pais que são pedófilos. Isso é triste. Hoje existem vários tipos de pais. Isso tudo foi gerado por causa que um homem não tomou a postura verdadeira de obedecer a um Deus. Quando eu me reporto para Adão, nós percebemos, meus irmãos, que há muitos homens que talvez querem ser pais também, mas apenas por uma questão de, de status, só para dizer que tem filho, e não cuidam desses filhos. Temos pais que abandonaram hoje muitos e muitos filhos, deixando até mesmo para sua esposa a responsabilidade de apenas de criar. Não tomam a postura de ser pai, de poder corrigir, de poder amar o filho ou a filha, de poder verdadeiramente ser o protetor da casa, de ser aquele que traz como exemplo a pessoa do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vemos que Adão teve que aprender a verdadeiramente ser pai depois quando se é gerado o pecado. Ele vê um dos seus filhos sendo o primeiro assassino, vê um dos seus filhos sendo morto pelo seu próprio filho. Vemos agora uma geração se perdendo, uma geração toda de Caim se perdeu. É tão sério isso, meus irmãos, que o primeiro homem na face da terra a ser poligâmico era um filho de um que era assassino. E esse se chama Lameque, foi o primeiro homem a ter mais de que uma mulher. E tudo ele aprende por causa de um mau exemplo que o pai dá a esses filhos. E quando Adão fala que agora ele cria, ele agora toma Sete como um exemplo, quando ele fala agora Adão, verso de número 3, ele gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. O entendimento aqui das Escrituras não quer dizer que ele seria tão perfeito ao ponto de ser confundido com seu pai de todas as formas. Mas Adão entende agora que ele precisa ser exemplo, que o exemplo que ele toma agora como pai precisa ser validado com atitudes e palavras de ensino. Adão agora entende, porque talvez ele não foi muito presente, a gente não sabe, eu estou apenas conjecturando na mente, porque para Caim suscitar no coração o desejo de matar o filho, talvez Adão estivesse ausente de verdade dos seus filhos. Talvez sim, Adão ensinou muitas coisas, sim, mas o que leva Caim a matar um próprio irmão? Talvez faltou uma aproximação de Adão, algo que ele não fez com a sua esposa. Ele deveria ter indagado a Eva, dizendo: quem te disse isso, Eva? Por que ela disse isso? Vamos consultar a Deus. Era para ele também, talvez, ter chamado seus filhos, principalmente Caim, e disse: Caim, você errou. Você fez aquilo que foi abominável ao Senhor. E a gente percebe que como a geração após geração se perderam, gerações e gerações estão longe de Deus, porque um pai não foi exemplo, não pensou na sua descendência. Apenas quis, meus irmãos, satisfazer um desejo ou talvez uma ganância do coração. Os irmãos sabem que meu pai, como pastor, já contei aqui na igreja, e eu não tenho vergonha de contar novamente, até mesmo porque, graças a Deus, quando a gente é sarado, é curado, todo exemplo, e até mesmo um mau exemplo, nós precisamos expor para que muitos pais não cometam os mesmos erros. Meu pai foi um pastor, um grande pastor. Glória a Deus. Meu pai, por muitos anos, desde novinho, sempre envolvido na obra missionária, com 19 anos,
Ele foi para o campo missionário da Amazônia, no meio dos indígenas. Chegou até um dia quase sumir no meio da Amazônia, porque se perdeu lá, enfim. Um homem que viajou para mais de 21 países, levando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho. Um homem que foi referência de avivamento para muitos países. Meu pai foi um homem muito usado por Deus. Até alguns falam, pastor, e o senhor? Eu falei assim, olha, o que Deus deu para o meu pai é para o meu pai, eu não sou meu pai. A minha característica de pastorear é bem diferente. A forma de eu pregar, eu posso ter o jeito do pai, né? Careca do meu pai, sorriso do meu pai. Até quando eu levanto a calça, o pessoal fala, pastor Acácio ali. Mas, meus irmãos, houve um período, que aqui vai um exemplo para nós como pais, que quando o pecado bater a porta, não apenas precisamos pensar em Deus que desagrada de tudo que fazemos, mas aquilo que o pecado pode gerar para a nossa descendência. E quando houve a queda do meu pai, o seu Acácio, ele talvez um momento em que pecou, não pensou na esposa, não pensou nos filhos, e muito menos pensou em Deus, porque o pecado faz isso, nos torna submissos, nos torna escravizados de um sentimento ou de um desejo que não é de Deus. Às vezes, quando nós vemos um pai querendo beber, tudo bem que cada um de nós temos fragilidades, debilidades, e muitos tentam procurar soluções em lugares que não devem, mas o pai precisa pensar nos seus filhos também, precisam pensar em ser exemplo. E eu lembro que, quando meu pai teve a queda, infelizmente, eu fui o primeiro a descobrir. Eu cheguei para o pai e falei, pai, se o senhor não dizer à igreja, se o senhor não falar para a mãe, eu vou dizer. Eu tinha apenas 12 anos de idade. E aquilo foi um impacto muito grande na minha vida, porque eu nunca esperei que um pai, pregador da mensagem, homem cheio do Espírito Santo, no auge do seu ministério, um homem que viajou para vários países, pudesse agora realmente trazer uma tragédia na família. Eu me recordo, meus irmãos, que quando eu fui conversar com ele, isso me doeu muito o coração, porque ali eu comecei a entender que Satanás, que é o nosso inimigo, que se aproveita de todas as coisas, ele quer sim destruir as famílias, ele quer dilacerar todo e qualquer tipo de elo ou carinho que o marido queira ter com a sua esposa queira ter com o seu marido, e assim os pais com os filhos aos seus pais. E para mim isso foi um choque muito grande, porque ele era o meu exemplo, era o meu pai, era aquele que, quando eu via no púlpito, eu falei, eita, olha aqui meu pai, que gente fina, né? E meu pai, vocês não sabem, meu pai era muito simpático, era muito fácil conversar com ele, ele tinha uma facilidade tão grande de fazer amizade, que os irmãos, aqueles que não puderam conhecer, não têm noção de como realmente ele era muito próximo, né? Ele era uma pessoa simples, de boa convivência, era um homem de Deus de fato, mas que teve a queda. E isso para nós filhos foi muito trágico, porque na minha cabeça, eu digo eu como pessoa chamada André, isso me trouxe problemas de poder identificar qual era um bom relacionamento que um casal poderia ter, porque não estávamos dentro de casa. E quando eu me reporto aqui para Adão, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro dos exemplos do meu pai. Era um homem de Deus, mas por causa de um vacilo, trouxe ruína sobre a sua casa. Por que eu estou trazendo essa mensagem, meus irmãos? Para que nós possamos refletir o nosso verdadeiro papel como sacerdotes e pais, para refletirmos que as nossas ações de pecado, as nossas ações de negligência, de desobediência a Deus, isso pode interferir muito na conduta, na moral, no equilíbrio emocional, isso pode interferir diretamente nos relacionamentos, até mesmo que poderão ter de forma saudáveis dos nossos filhos, porque estamos ali diante deles. E uma das coisas, meus irmãos, que eu sempre observava, e isso é um cuidado que eu sempre procuro ter, é que mesmo você sendo um homem de Deus, você tem que tomar muito cuidado de não ser muito ausente dentro de casa. Esse ano, devido às situações, acabou que as responsabilidades aumentaram, mas eu tenho
sempre tomando cuidado para que eu não possa ser muito ausente na minha família, porque os meus filhos cobram e a minha esposa também cobra. E são esses cuidados que nós devemos ter para que o nosso exemplo não gere na vida deles o desejo de não querer ser mais cristão, o desejo de não querer mais servir a Deus, de entender que se meu pai erra, então não tem problema nenhum eu errar, o filho talvez pensando assim. Isso nós vamos gerando na cabeça dos nossos filhos sempre a possibilidade de que eles podem continuar errando e não terá nenhum problema, porque o exemplo errou e não se arrependeu e não alcançou a misericórdia porque não se arrependeu. E isso, meus irmãos, durante anos e anos, trouxe para mim pensamentos. Eu não queria ser pastor, eu não queria. O meu desejo não é nunca ser pastor, porque o exemplo da minha vida não me deu exemplo como pastor em determinado momento. Mas aí eu vejo a misericórdia do Senhor. Aí eu comecei a entender que o pai, e isso eu colocando no meu coração, que o dia que for pai, eu sou filho de Acácio, sou dos filhos mais semelhante a ele, só não tenho altura, mas isso resolve se eu comprar um sapato de salto alto, né, isso resolve. Não tem problema, né? Agora vendem, né, sapato com uma sapatilha bem altona, isso é tranquilo. Mas um exemplo que eu não gostaria de ter, e eu peço ao Senhor que eu nunca tenha, é que um dia eu coloque os meus desejos carnais acima de um Deus vivo e que as minhas atitudes em nunca possam interferir no crescimento dos meus filhos de forma negativa. E Adão fez isso. O dia que ele pecou, não pensou na palavra de Deus e nunca pensou na sua geração. Porque se Adão tivesse pensado na sua geração, ele pensaria bem, não vou pecar, não vou desobedecer. Mas ele o fez, pensando em si mesmo. Eva o fez pensando em si mesma. Fizeram um casal, tomaram uma atitude, melhor dizendo, que desagradou ao Senhor, e eles não pensaram nos seus filhos, não pensaram na sua descendência. E é isso que eu gostaria que os irmãos, principalmente os pais, entendessem, que as nossas ações interferem nas nossas gerações, que a nossa conduta, que a nossa fala, que a nossa maneira de proceder, interfere sim diretamente na mente dos nossos filhos, interfere no equilíbrio emocional deles, interfere na sensatez ou talvez no discernimento que eles possam ter. Mas se nós, como pais e sacerdotes, continuarmos entrando sempre nos erros, ou mantemos o erro na nossa vida, nós estamos dizendo para os nossos filhos, podem errar à vontade que não tem problema. Isso é muito sério. E aonde que eu entendo que quando Paulo escrevendo sua carta aos Efésios, capítulo de número 5, que eu começo a entender o porquê que ele diz, verso de número 1, ele fala o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Adão e Eva eram filhos amados de Deus. Adão e Eva, por serem a primeira família instituída na face da terra, o primeiro casal a existir na face da terra, é a partir deles que toda a humanidade agora existe. É a partir deles que gerações e gerações existem. A partir deles que os continentes com pessoas tomaram formas, porque eles são os nossos pais. Então, mas quando eu vejo Paulo escrevendo que precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados, e ele fala isso antes de trazer o entendimento do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser marido, do que é ser esposa, do que é ser filho. Para ser um verdadeiro marido, eu preciso imitar a Deus como filho amado, porque ser marido fora da palavra de Deus é perigoso. Ser uma esposa fora da palavra de Deus é perigoso. Ser um pai que não instrui seus filhos a partir da palavra do Senhor é perigoso. Porque as nossas palavras, elas falham, mas se nós seguirmos exemplos bíblicos,
Por mais que sejamos falhos, mas essa palavra não é falha. Ela trará entendimento, luminosidade na mente e principalmente firmeza em Cristo Jesus. Não há como ser um sacerdote de verdade se eu não imitar a Deus como filho amado. Não há como ser um pai de verdade se eu não for imitador de Deus como filho amado. Quando eu sou um pai que busco nas Santas Escrituras o entendimento, eu vou saber como proceder com meu filho. Quando eu busco nas Escrituras a atitude de ser marido, eu vou saber como conduzir, porque a palavra de Deus, que é inerrante, vai nos ensinar a viver como verdadeiramente pais e maridos. Mas se estivermos fora dela, se andarmos longe dessas Escrituras, nós vamos falhar mais do que deveria. O pecado que bate sempre à porta do nosso coração, como bateu na porta de Caim, do coração de Caim, isso vai ser predominante na nossa vida. E é por isso que se torna muito sério isso. Adão entendeu a importância de ser exemplo, por isso que criou seu filho Sete, conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem. É por isso que ele criou a Sete agora, de um entendimento que pudesse ser voltado para o Deus poderoso. Tanto é que a linhagem de Sete é a linhagem que Jesus Cristo está inserida nela. Você pode ler na genealogia, você pode observar. Quem saiu de Sete? Enos, o primeiro homem a ser trasladado aos céus. Um homem que foi considerado um homem que buscava, que realmente rogava ao Senhor e temia a Deus. E você pode ver que vem na linhagem dele. Abraão, linhagem de Sete. E a gente vai vendo aí, até chegar na pessoa de Jesus Cristo, linhagem de quem? De Sete. Porque Adão entendeu que ser pai é ensinar de fato e dar exemplo. E quando nós fazemos isso, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima geração serão gerações abençoadíssimas por nosso Deus. Por isso, irmãos, eu quero trazer essa reflexão. A nós como sacerdotes e pais, antes de nós pecarmos, vamos olhar bem o que estamos fazendo. Eu sei que às vezes é difícil, Jai. Porque às vezes o pecado é tão grande que a gente fica cego. O pecado, meus irmãos, bate tão forte no coração que a gente acaba cedendo por causa da nossa natureza pecaminosa, que é contra Deus. A gente fica naquela luta. E tem hora que a gente fica até pensando, faço, eu não faço, faço, eu não faço. Mas para que possamos resistir às tentações, precisamos obedecer, santificar e sermos exemplos em tudo. Vivemos uma época, meus irmãos, que falar sobre ideologia de gênero virou processo agora. Virou processo. O pastor Jorge Linhares, os irmãos bem sabem, né? Foi meu pastor durante 11 anos. Auxiliei o pastor Jorge Linhares 11 anos. Quando eu soube da notícia, eu fiquei muito feliz porque ele não tem medo de se posicionar. Nunca teve. Graças a Deus, nunca teve medo de se posicionar. Aí foi levado à justiça por causa do seu posicionamento. Por dizer que homem é homem, mulher é mulher, menina é menina, menina é menina. Acabou. Imagine ser pai no dia de hoje. Imagine ser sacerdote no dia de hoje. Imagine, meus irmãos. E muitas vezes, por medo, não queremos nos posicionar. Às vezes nós, como sacerdotes, não queremos nos posicionar porque estamos com medo do sistema. Nós temos que temer a Deus, que pode lançar o nosso corpo e a nossa alma no inferno. É isso que nós devemos ter medo. Agora, dessas coisas, até mesmo porque elas também serão passageiras. Elas também não durarão para sempre. Porque todas as coisas fora do princípio da palavra, elas não perduram, elas não têm poder de autossuficiência. Mas essa palavra aqui, ela vai permanecer até o fim. E se nós quisermos verdadeiramente buscar o Senhor e imitar a Deus, precisamos ser sacerdotes bíblicos e pais bíblicos. Para, meus irmãos, de ficar pedindo às vezes conselhos errados. Porque vai para a palavra de Deus. Ouça conselho de pessoas cristãs que amam o Senhor e você verá a sua casa sendo restituída.
Busque na palavra do Senhor o exemplo de ser pai e você vai saber como lidar com seu filho. É fato que quando o filho cresce, como diz um ditado, que quando a criança é pequena, o esforço é físico, quando cresce é psicológico. E é verdade. Mas se nós buscarmos na palavra do Senhor sabedoria, nós saberemos como lidar com os nossos filhos, porque o Deus que nós cremos, foi Ele o autor da palavra, e Ele, por ser autor da palavra, Ele não erra, por isso que Ele não pode se arrepender, porque Ele nunca errou. Mas para que possamos ser verdadeiramente sacerdotes e pais, precisamos do quê? Da palavra de Deus. Pai, para de fumar, para de beber cachaça, olha para o seu filho. Para de ser um prostituto, um adúltero, olha para o seu filho. Que exemplo estamos sendo? Mentimos? Olha os nossos filhos. Que tipo de pessoas estamos realmente ensinando? E para finalizar, meus irmãos, o que me chama mais a atenção é que nós exigimos mudanças, mas não temos coragem de mudar. É como exigir do Brasil ou do governo brasileiro que deixe de ser corrupto, mas somos corruptos. Damos o nosso jeitinho. Fazemos gato com a internet dos outros. Fazemos gato com energia, com água. Deixamos de pagar as nossas dívidas. E eu quero que os irmãos entendam que uma coisa é você estar endividado porque coisas maiores surgiram. Aconteceu um problema e fugiu do seu controle, mas você sempre foi honesto. Outra coisa é você ser endividado por irresponsabilidade. Existe uma grande diferença. Os nossos filhos estão nos olhando, meus irmãos, estão nos vendo. Que tipo de pessoas estamos criando? É fato que elas também são pecadoras. Elas também pecam. Nenhuma criança nasce sem pecado. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos em pecado. É claro que chega uma idade que a criança começa a ter consciência do pecado, conhecimento dos erros, mas todos nós nascemos em pecado. E precisamos do perdão de Deus. Precisamos de ser regenerados por Jesus Cristo. Sim, mas o nosso exemplo, como pais, diz muito também para os nossos filhos. Eu quero fazer algumas perguntas, você não precisa responder. Queremos filhos que sejam ignorantes? Sim ou não? Claro que não. E por que somos ignorantes? Queremos nossos filhos que sejam filhos obedientes? Claro. Mas por que desobedecemos a Deus principalmente? E aqui eu quero falar também daqueles filhos que têm seus pais já idosos e desrespeitam os pais idosos e exigem respeito dos mais novos. Como é que vai pedir? Queremos filhos que sejam mentirosos? Por que mentimos? Queremos que as nossas esposas sejam abençoadas? Por que nós não somos abençoadores como sacerdotes? Queremos que a esposa nos ame? Por que nós também não amamos de fato? Tanto é que a palavra do Senhor diz que quem deve se entregar a outra pessoa é o homem, é o marido que tem que se entregar à esposa. Eu não vou falar o papel da esposa aqui não, porque é para outro dia. Hoje é dia dos pais, né? Semana do sacerdócio. Irmã Luzimar falou algo muito importante. Se você quer que alguém faça alguma coisa por você, faça você primeiro, é bíblico. O marido quer ser respeitado, mas não respeita. Trata a mulher como se fosse um lixo. Anda bem arrumado, mas não está nem aí para ser esposa anda arrumada. Quer ser respeitado, mas chega em casa, fala palavrão, e ainda chega na igreja e te acha o mais santo de todo mundo. Tome cuidado que Jesus está te vendo. Jesus está de olho em você, rapaz. Você pode enganar o pastor, você engana os irmãos da igreja, mas Jesus Cristo ninguém engana não. Não engana não. Eu louvo a Senhor pela vida da minha esposa, mas a esposa sabe, está ali, bonitona, gatona, toda só, cega, coitada.
Mas o que eu posso abençoar a vida da minha esposa, eu abençoo. Ela sabe disso e eu não abro mão, né? Se eu tiver que andar de chinelo para ela andar de salto alto, ela vai de andar de salto alto, eu vou andar de chinelo, porque eu quero ver ela toda gatona mesmo, porque ela é minha. Ela é minha. Você pode perguntar para minha esposa, eu falo, meu amor, pode ir para o salão de beleza. Ela fica, ô meu amor, mas pode ir, pode gastar dinheiro lá na sala, fica bonitona mesmo, mulher. Fique gatona. A mesma coisa que os meus filhos. Se eu puder dar o melhor aos meus filhos, eu vou dar. É claro que tem os limites, sim. Tenho que ensiná-lo. Tem hora que a gente não dá mesmo, para que eles possam entender que eles não vão ter tudo na vida. Eu posso ter condições, mas nós às vezes não damos o que eles pedem. Porque eles têm que entender que um dia serão decepcionados. Infelizmente, eles vão ter que aprender a crescer. Mas o que eu puder também dar para os meus filhos, eu vou dar. Porque o Senhor quem me chamou para ser sacerdote do lar e pai. Então, meu querido, seja um homem de verdade, seja um homem bíblico. O que está faltando nos dias de hoje são homens bíblicos. E está faltando nos dias de hoje são pais bíblicos que abandonaram a palavra de Deus para fazer conforme o que ele acha. Então, meu querido, você não vai ter longevidade. E o pior de tudo isso é quando os filhos não têm mais o pai como referência. Isso é terrível, meus irmãos. Terrível. Eu digo isso por experiência própria. Chegou um momento que eu não tinha meu pai mais como referência. Mas por entender que Deus é um Deus perdoador, eu cheguei um dia para o meu pai. Cheguei, pai, vem cá, chega aqui pertinho de mim. Eu quero lhe dizer que eu quero lhe perdoar e eu quero lhe pedir perdão. Meu pai ficou todo constrangido, mas foi necessário. Porque eu olhei para a palavra de Deus. Olhei para meu pai que estava ali desfacelado. Olhei para dentro de mim também. E nesse dia eu olhei para a minha geração, porque essa palavra sempre me segue, Gênesis capítulo 5. As minhas atitudes precisam abençoar a minha geração. E eu disse, Senhor, eu não quero que os meus filhos me tratem como uma pessoa estranha. Eu quero que os meus filhos me tratem como uma pessoa de casa, como um pai. E quando eu disse, pai, eu lhe perdoo, ele disse, meu filho, então eu também te perdoo. Ali eu entendi, meus irmãos, que Deus estava quebrando muitas coisas, e principalmente para a minha geração. E hoje eu tenho 2 filhos abençoados, um casal, que são muito carinhosos, né? Falam mais eu te amo do que eu para eles. Eu te amo. Na Tanzânia eu te amo para cá e para lá, né? Na Tanzânia é gente fina demais, solteirão, bonitão. Não, filhão? Acaba desenrolado. Mas eu louvo o Senhor. E a única oração que eu tenho pedido ao Senhor é que não apenas eles me olhem como um pastor que pastoreia pessoas e não pastoreia a casa. Mas eu tenho pedido a Deus que eles continuem me olhando como pai. Como pai. Eu peço ao Senhor que também minha esposa continue me olhando como marido e não como um pastor da igreja. Ela sabe, ela tem consciência que eu sou pastor. Mas para que a minha vida possa abençoá-los e eles me abençoem, eu gostaria que você fizesse o mesmo. Homem de Deus, abençoe a tua casa. Feche os olhos, vamos orar.